Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para rezarmos os salmos, compreendê-los, interiorizá-los e vivenciá-los em nossa vida. Para que isso de fato possa acontecer, o Espírito Santo deve encher-nos da vossa graça para podermos com Ele caminhar. Então peçamos com humildade, com simplicidade, a luz do Espírito Santo sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, e permanecei para sempre. Amém. Hoje nós vamos meditar o Salmo 75. Você pode tomar a sua Bíblia nas mãos e vamos rezar juntos. Nós te celebramos, ó Deus, nós te celebramos, invocando o teu nome e contando as tuas maravilhas. No momento que eu tiver descido, eu mesmo vou julgar com retidão. Trema a terra com seus habitantes todos, eu mesmo firmei as tuas colunas. Eu digo aos arrogantes, não sejam arrogantes, e aos injustos, não levantem a fronte. Não ergam altivamente a fronte, não digam insolências contra a rocha. Não é do nascente, nem do poente, nem do deserto, nem das montanhas, que Deus vem como juiz. A um ele abaixa, a outro eleva. Na mão do Senhor existe uma taça, com vinho espumante, cheio de mistura. Ele o derrama e eles o sugarão até o fim. Todos os injustos da terra o beberão. Quanto a mim, vou proclamar sempre a grandeza dele, e tocarei para Deus de Jacó. Ele quebrará o poder de todos os injustos, e o poder dos justos se levantará. Então esse é o nosso Salmo 75. É um salmo de denúncia, podemos perceber na fala do profeta. É uma denúncia profética, então, anunciando assim a certeza do julgamento que Deus fará para aqueles que são maus, para os injustos, para os que querem sempre a maldade das pessoas, fazendo divisão, confusão, caos na sociedade, né? Esse tipo de salmo ele está ligado, né, como a denúncia profética, o salmo está ligado aos profetas, né? E também aos grupos que apoiam os profetas, né? Estão ali comprometidos com as causas populares. Então, como está organizado o nosso salmo? Nosso salmo ele tem 4 momentos: versículo 2, depois do 3º e 4º, depois do 6º ao 9º e do 10º ao 11º. Então, o primeiro momento do nosso salmo, versículo 2, é um hino, né, que celebra o nome de Deus, né, Yahvé, Javé, mas nós o chamamos pelo Senhor, porque o nome de Deus é impronunciável, mas celebra-se o nome de Deus e suas maravilhas, aquilo que ele tem operado. Supõe um povo reunido para celebrar, né, com toda certeza, no templo. Então ali está a abertura do nosso salmo, né? É um hino às maravilhas do Senhor, às maravilhas de Deus e pelo seu nome. O segundo momento, alguém ligado ao templo fala em nome de Deus, introduz aqui um tema que comanda todo o salmo, que é o julgamento. O julgamento é o tema do nosso salmo, e que Deus ele julgará quando achar oportuno. Então, o nosso segundo momento reflete isso para nós. Alguém ligado no templo fala em nome dele sobre o julgamento, e que Deus virá então para julgar a todos no tempo oportuno. O terceiro momento, o salmista, o profeta, salmista-profeta, se dirige aos arrogantes, aos injustos, para fazer um alerta para eles, né? Não erguer desafiadoramente a fronte, né? Não dizer insolências contra Deus, né? Porque para eles Deus não existe. Se Deus existe, ele não interfere, não faz nada, né? Aqui quando fala do erguer a fronte, né? Não erguer a fronte, se diz erguer os chifres. Então pode lembrar aqui a imagem do touro quando ergue a cabeça.
E aqui mostra o símbolo dos cultos cananeus de fecundidade, né? Então, pede para não levantar a fronte, né? A imagem da taça na mão do Senhor justamente recorda o julgamento de Deus. Os injustos vão beber essa taça até a última gota, né? Quer dizer, nada passará em vão. No tempo oportuno, Deus fará a justiça e todos aqueles que tiverem feito mal, a injustiça contra uma pessoa, terá que então pagar pelos seus crimes, pelo aquilo que fizeram, né? No julgamento de Deus. E no último momento, o profeta salmista fala de si próprio. Ele promete aqui duas coisas: proclamar sempre a grandeza de Deus como juiz e tocar para o Deus de Jacó. Porque ele é justo, porque faz justiça, não deixa que essa situação fique esquecido e que os injustos possam vencer, né? Cedo ou tarde, Deus ele responderá. Cedo ou tarde, Deus fará justiça. Cedo ou tarde, Deus vai cumprir as suas promessas de ficar sempre ao lado dos perseguidos. Como surgiu o nosso salmo? Por que ele surgiu? Como nós vimos, o salmo supõe um povo reunido para celebrar. O salmo, então, ele supõe um povo reunido para celebrar, como nós vimos no início do salmo. Supõe também uma sociedade desigual, em conflitos, né, injustamente. De um lado nós temos os arrogantes, os injustos. Do outro lado nós temos o profeta salmista, os justos, as pessoas de bem. Então o salmo surge diante disso. Os arrogantes que na prática negam a existência de Deus, como eu disse, ou se negam, ou se ele existe, certamente não liga para o que se passa na sociedade, então comete a impunidade, não tem justiça, faz um transtorno na sociedade, vira um caos, e assim vão seguindo, né? O salmista, pelo contrário, ele vem garantir que Deus vai fazer justiça, vai julgar com retidão, e diante disso a terra e os habitantes irão tremer, né? Nos mostra aí o salmo. Alguns vão se elevar, outros serão abaixados, né? Então a promessa diante dessa sociedade que está vivendo de forma desigual um conflito e um caos, é que Deus vai vir para interferir e vai se colocar e se portar diante dos justos. O rosto de Deus. Como é que o rosto de Deus é apresentado neste salmo? Nós sabemos que o Senhor é Senhor da história, Senhor do universo, Senhor de tudo, que Ele estabelece no tempo a terra, os seus habitantes, né, que serão julgados no tempo certo. O Salmo afirma que Ele irá trazer julgamento e dará a cada um de acordo às suas obras. Então, queridos irmãos, Deus está comprometido com a justiça, contra a impunidade. Sempre o mesmo. Ele é aliado fiel na luta pela construção de uma sociedade justa, né? A quem levanta a fronte, como diz o Salmo, ele vai abaixar, né? Quem for rebaixado, ele vai erguer. Exatamente como aconteceu no Êxodo, né? Ele abaixou o faraó e ergueu os hebreus, né? A arrogância e o poder do faraó desapareceram com o Mar Vermelho e com os hebreus foram libertados, né? O tema do julgamento ele também atravessa todo o Evangelho, né? Jesus veio para ser sinal de contradição, né? E vai mostrar ali que ele sempre faz justiça para aqueles que de fato estão na retidão, no caminho certo, né? Esse tema ele está no Evangelho, está em todas o Novo Testamento, no Apocalipse nós vemos também, né? No final será cada um de acordo com a própria conduta, será então recompensado ou será então julgado, né? Deus, portanto, não é injusto. Deus, portanto, não é arbitrário, mas na verdade ele toma partido e se coloca diante dos injustos. Em Jesus, grande profeta, denunciou, a sua vida foi uma denúncia às injustiças e aos seus autores, né? Foi por isso que ele foi morto, né? Em contrapartida, como Deus faz justiça? Ressuscitando dos mortos, né? Exatamente como cantou sua mãe no belo Magnificat, né? Em Lucas, capítulo 1, versículo 52, nos fala ali: depôs os poderosos de seus tronos
e os humildes exaltou. Né? Então, queridos irmãos, essa é a nossa oração com esse salmo, né? Pedindo que Deus continue fazendo justiça, que possamos ser pessoas da justiça, do amor, comprometidos com a verdade, né? Para que sempre possamos cada vez mais libertar o nosso coração de todas as mazelas, de tudo aquilo que nos prende, nos faz escravos, e com isso nos leva para um ar de superioridade, dizendo que podemos mais do que tudo, e assim nós fazemos injustiça contra os pequenos. Né? Que o nosso coração possa sempre se abrir à graça do Senhor, que é caminho, verdade e vida, que indica o melhor caminho e nos faz, na verdade, todos irmãos. Não precisamos ter uma sociedade desigual. Nós somos todos irmãos e irmãs. Portanto, não há escravo, não há livre, não há credo, não há crença, não há quem é maior que ninguém. Somos todos filhos do mesmo Pai. Por isso, irmãos uns dos outros em Jesus Cristo. Né? Então, que a nossa palavra seja palavra sempre de verdade, de justiça, de amor, que inclua e que, na verdade, nos encaminhe para o céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser.